Nós somos do Antes Tarde do que Nunca. Eu sou o Pancho, ao meu lado está Rafael Silva, multiempreendedor, idealizador dessa bagaça toda aqui. Como é que Comunicação por bem. Eu acho que esse tipo de iniciativa, como o podcast aqui de vocês, já é um exemplo Do que pode ser disruptura feito, e inovação em termos de comunicação, né? Arquiteto tem hater também, Nicolas? Meu Deus! Ótima pergunta. Arquiteto é só hater, porque se tem uma coisa que eu aprendi com 10 anos de faculdade foi criticar o trabalho dos outros. Seria legal se tu chorasse. Nessa hora? Aí a gente faz um corte agora ali, aí vai ser muito legal. Chorou demais. Uma trilha emocionante, exatamente, né, cara? Eu vou aproveitar a tua fala, eu adorei uma fala do Túlio lá do hotel, ele falou assim, como é que é? O ódio de todo sogro é um genro empreendedor. Sabe, eu achava que ele era ele mesmo falou o eco O chato, eco chato, biodesagradável, né? Achei sensacional. Adorei. Achei sensacional essa. Biodesagradável, cara. Vou até usar daqui pra frente, boa, boa, cara. cara. Biodesagradável. E ele falou, Só existe uma pessoa mais odiada na empresa do que o filho do dono. Que é o genro do dono, porque nem filho é e está se metendo no meio da confusão toda. Então, assim, isso, para começar, justifica tudo que eu faço. Se eu ajudei uma, duas pessoas, se eu ajudei 30, 50... Porque se eu posso fazer esse mesmo trabalho no meu escritório, ajudando uma, duas pessoas, mas se eu estou no digital, eu ajudo 100. Eu ajudo 1000 Não tem pessoas. nenhuma fronteira. Né? Diferente do que muita gente pensa, né? Principalmente pessoas que não estão tão ligadas a esse meio, né? Pensam que inovação tem a ver com tecnologia da informação, não tem nada a ver. Inovação tem a ver com todo mundo, né? Ou seja, qualquer área, né, pode ser reconhecida por algum ato de inovação. Curta, siga o canal do Rafa Silva, por onde a gente transmite em tempo real também ali no YouTube. Aciona a sinetinha para receber as notificações e ouça no Spotify também. Procure lá por Antes Tarde do que Nunca, lá estão todas as 50... Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Antes Tarde do que Nunca, esse programa de conversa, de bate-papo, onde a gente recebe aí presidentes, inovadores, empreendedores, líderes, gestores, pessoas que inspiram, né, Rafa? Exatamente. Eu sou o Pancho, jornalista, aqui ao meu lado, Rafael Silva. Fala, pessoal, muito obrigado por estar aqui escutando um pouco mais sobre histórias incríveis ao nosso redor. Então, posso falar dos patrocinadores, Pancho? Deve Já vou falar. costurar para a galera que apoia esse projeto e que, para mim, é muito importante. Né? Eu acho que valida e nos ajuda a trazer cada vez mais histórias como a do quem a gente vai contar daqui a pouquinho, do Lucas Pacheco. Então, obrigado demais a Transpotec, né, que desde o começo foi a primeira a apoiar e correu atrás e veio em todo o time da Transpotec, que é o Luan, que é o Ricardo Oribe, que até me mandou uma mensagem muito legal sobre a situação de ESG nova na Transpotec. Então, obrigado mesmo por todo o apoio até agora. E também a ProWay, que para mim é uma das maiores empresas de tecnologia, de educação para tecnologia. Tem o programa Entra 21, que é um programa que já colocou mais de 5.000 desenvolvedores desde 2006 e realmente praticamente o pai desse projeto em conjunto com a Bluesoft. Então, obrigado a todo mundo, Sérgio, Guilherme, Nayara e todo o time da ProWay, que também está sempre imbuído, sempre com muito interesse de fazer acontecer o Antes Tarde do que Nunca. Obrigado mesmo. Um recadinho também antes. Legal. Inscreva-se no canal Real Rafa Silva, aqui onde você está assistindo esse podcast. Siga Antes Tarde do que Nunca também no Spotify. E no YouTube também aciona a sineta para ser notificado quando a gente estiver no ar com uma nova entrevista. E dá um joinha aí nesse vídeo para poder compartilhar aí com outras pessoas também esse conteúdo importantíssimo. Legal, se gostar do conteúdo, dá um joia, porque o YouTube entende que o joia, ele entende que o conteúdo é bom. É bom. E o algoritmo dele E merece ser compartilhado e aparecer para outras pessoas em outras buscas, né? Acho que é mais ou menos por aí, né? Quem está com a gente? Eu já conheço. Eu conheço pouco, é isso que eu ia dizer. Tu tens a vantagem de conhecer, já apresentaste. A vantagem e a desvantagem, que ele é bravo, tá? Ele é bravo. Por que tu fala que tu és bravo? Lucas Pacheco está com a gente, ele que é Obrigado da Panel, pela oportunidade de estar também aqui. da Escola Elite, né? Um projeto Isso. social bem bacana que a gente vai falar também sobre ele. Vamos falar sobre ele, é isso aí. Por que ele fala que tu és brabo, Lucas? Porque a gente É que o explica. Rafael, ele puxa assunto comigo de educação
E aí ele briga espera muito, que eu respire, fique tranquilo, vendo a coisa desandar. Mexe com as de um tuas jeito- emoções, pelo Então jeito. mexe nas minhas entranhas, assim. Não, pra mim é um crime. E aí o Rafael quer Eu que eu fique defendo que tranquilo. dá para fazer, mas no longo prazo. Ele quer Ele quer agora. explodir tudo. Já. E Imediatamente. E eu acho que essa junção que faz muito sentido. Né? Ele traz essa potência, essa força, essa energia. E eu, claro, meu Deus do céu, uma forma muito simbólica, tento ajustar, dizendo, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. O E Rafa aí, é o no- lado político da coisa. É. RP, né? E- Não, peraí, vamos lá. Dá um E no jeitinho, meio né? dessas mudanças ali, ele me xinga, ele briga, está tudo errado. Mentira, E a gente mentira. geralmente chega no final e no final dá quase certo. Não dá. No final estão se abraçando todo mundo. né? Então ainda vai ter muita história, muito capítulo novo. Tomara que tenha ainda essa muita relação. briga, né? Porque E senão vai é porque ter- a gente tá indo pro lado errado. Ah, é Vai ter, verdade. vai ter, Acomodados estarão. Né? Exatamente. Lucas, o que tu fazes exatamente na Epânio? Me conta um pouco da empresa. Tu Então, eu falaste brigo agora há com pouco. as pessoas, né? Com o Rafa. Como nasceu o Epânio? Uma empresa Então, para discutir. A gente nasceu porque queria Porra, bater uma empresa para discutir é uma boa, hein? É uma boa. Bom, já tem Gostei rede social, dessa né? ideia, é. Já tem rede Já social, tem. né? Já tem hater. Esquece. Já tem hater. Esquece. Mas fala um pouquinho da Epânio. Eu sou Lucas. formado em sistemas de informação, terminei na UFSC ali por volta do ano 2009 e desde então trabalho como um profissional de desenvolvimento na área. Acabei abrindo minha empresa, o que é super comum, né? Trabalhar como um PJ. A empresa foi crescendo, a gente foi fechando contratos maiores. E hoje eu tenho 3 clientes principais, entre eles a Ubisoft, aquela empresa francesa de games. Nós somos responsáveis pela plataforma de esportes eletrônicos, né, Bacana. internacional da Ubisoft. Rapidinho, só vou fazer um parênteses, né? Porque é algo que está me chamando bastante atenção, essa parte de games. Games. E é algo que eu não tenho conhecimento nenhum. Tá na hora de ter, então. O que está acontecendo com essa Então, área? Que é uma área que quando a Ubisoft contratou a Epânio, ela encontrou profissionais exatamente assim. A gente não tinha ideia do que era. Eu nunca joguei, sabe? Isso aí, nunca curti muito. E coube a gente desenvolver algo que fosse assim casado com o que é o espírito da coisa, né? Dessa parte de esporte. Então, foi um estudo de modelo de negócio bem interessante. E o que eu descobri sobre isso me deixou assim, tipo, chocado pelos números, pela quantidade de pessoas, É um pelos absurdo. valores, como que a coisa acontece. A pandemia deu um baque nisso enorme, sabe? Os caras já chegaram a cancelar eventos assim depois de fazer gastos milionários e tal. E não vai ter como acontecer. Mas a coisa está retomando e está retomando forte. Os esportes eletrônicos, realmente eu vejo como, tipo, sei lá, hoje o que é o futebol pro Brasil vai ser meio que o futebol do futuro, entendeu? Porque se você olhar pra galera mais nova, o pessoal não tá assim louca por futebol. Mas Verdade. na parte de esportes eletrônicos, você quer entender o que vai acontecer, onde que vai estar os grandes patrocinadores e tal, eu acho que tem que dar uma olhada séria para ver o que é esse movimento. E assim, né, a gente, mais uma vez, aquela situação de se validar, né? Quando tu vê na camisa do cara do esporte, Americanas, Itaú, tu vê empresas que, de certa forma, talvez até também E não os tinham próprios clubes de os futebol próprios estão clubes apostando montando no... o seu- Tem o time Não, do e- Flamengo, tem o time do Corinthians, enfim. E comentaristas desses jogos também, né? Que são narradores, às vezes, de jogos. Não, do uma vez YouTube. eu entrevistei no ano passado o Bernardo Moura, que é aqui de Blumenau, é blumenauense, e é um dos maiores narradores de Counter-Strike do mundo. O Isso. cara é um absurdo, assim, é tipo um Galvão Bueno dos jogos eletrônicos, do esporte eletrônico. foi Não no- falei em jogos porque não é ofensa, é esporte eletrônico, né? E o cara é impressionante, assim, tu vê. E aí, claro, eu fui pesquisar, vi alguns vídeos dele, né, narrando os jogos, final de campeonato brasileiro, final de campeonato americano. Cara, é loucura, impressionante, impressionante. Muito legal. Então, Counter-Strike eu joguei. Eu não. Eu achava muito legal, cara. CS, Joguei por pouco tempo, mas joguei CS. aham. Mas enfim. E essa plataforma, até para antes de sair do tema, essa plataforma faz exatamente o quê? Todos os campeonatos, os Porque tipos não de... é o game, né? É uma Não, plataforma. É Não onde é o roda o game. game, provavelmente. É né? onde roda tipo, todas as estatísticas dos campeonatos que estão acontecendo ao redor do mundo sobre o jogo, né? Então, tem uma agenda completa de quais são os campeonatos que estão acontecendo. Cada campeonato tem os seus respectivos times, daí tem as suas partidas que estão rolando. Dentro dessa partida está rolando estatísticas automáticas que ficam atualizando em tempo real pelo site. Cada round da partida é analisado uma série de coisas e tudo isso é carregado dentro da Epânio. Isso vocês fazem tudo. Isso a gente faz tudo. A gente dá toda a plataforma para eles controlarem
controlarem partida por partida, cada detalhe, quem matou quem, Tem se alguém foi... inserindo essas informações? A equipe da Ubisoft. Ah, equipe tá. que Então, a informa. equipe internacional da Ubisoft usa para poder carregar essas informações. Entendi. A gente faz a plataforma onde é possível carregar as informações. E esse contrato continua? Vocês prestam serviço para ele? Esse contrato era para um ano, eles já renovaram, então a gente está embarcando para 2 e vai embora. Que bacana. Tá. Como é que foi essa aproximação de vocês com a Ubisoft? Foi pelo nosso comercial, que está em São Paulo, e eles o procuraram e a gente conseguiu fechar. Não. Que bacana. Meu, e louco isso, né? Tipo, algo que vocês nem conheciam, né? Cara, eu não e tinha isso ideia. para software é complicado, porque tu tem que entender o modelo de negócio, né? Para poder desenvolver, geralmente, né? Exato. Mas às vezes é bom até ser um ignorante, assim, vamos dizer, no modelo de negócio, porque faz a gente pensar... Fora da caixinha, Isso, fora da caixa e do básico, para ver realmente como que modela aquilo. Exatamente. Então, eu acho a parte da modelagem de sistema, da extração do modelo de negócio, né, daquelas pessoas que estão lá dentro, porque é muito conhecimento tácito. Eles trabalham naquilo com sabedoria, então para eles é natural o vocabulário e tudo. Nós precisamos entender esse vocabulário, ver que jargões são esses, o que isso significa em termos de modelagem e tal, para poder entregar o gerenciador de conteúdos bem casado com o que o cara quer. Então, Com aquele ecossistema, né? é um ecossistema, é toda uma parada. E prepara para o futuro também, porque se os jogos eletrônicos, os esportes eletrônicos são tão promissores assim, né? Já é uma realidade, na realidade já é um negócio gigantesco, é um negócio que a gente Sim. não tem nem noção do tamanho do negócio que é. Mas, ou seja, dá oportunidades para vocês também, né? Provavelmente Claro, é um não. cartão de visitas incrível, né? Para a nossa empresa foi muito importante. Hoje a Ubisoft está lá como parceiro de negócio no nosso site, no site da Ipanio. E, claro, isso é muito bom, porque se a gente consegue validar um modelo de negócio desse complexo e tão grande, né? E com, tu vê, o servidor pega 2.000 acessos a cada segundo, então tem Deus. toda uma hierarquia de camadas de cache, toda uma estrutura para ficar no ar, entendeu? Imagina. Então foi muito legal. A gente aprendeu bastante com o projeto, foi baita desafiante. Mas é isso daí. Como você vê, tipo, eu não fico puto com essas coisas. Porque essas coisas funcionam. A gente pode ler como é que se faz no livro. É porque daí é 1 e 0, né? A gente Aí pode lógico, chegar- bem É fácil. no mundo real. lógico E a que é gente fácil. pega aquilo que a gente viu, adapta e usa no mundo real, entendeu? Então isso o difícil é estar trabalhando nessas coisas, estar feliz da vida. E de repente um garoto de 18 anos começa a mandar foto no meu WhatsApp mostrando o que ele aprendeu sobre código comigo, porque eu também, tipo, às vezes quando eu tenho oportunidade, estou em algum projeto social, alguma coisa, abro o computador, mostro como é que se faz alguma coisa para ver se o cara pega uma manha, começa assim um pouco, né? E eu comecei a receber fotos desse guri com código escrito no caderno da escola, Que louco. né? Isso aí me incomoda. Isso aí me incomoda. Então, essa parte aí é onde o Rafael fala que, pô, o cara fica chateado, o cara fica puto, entendeu? Mas eu acho que é uma cura, porque, tipo, quando eu vejo a escola funcionar, a sala de aula, esse método de ensino, a grade curricular, porque é uma grade, entendeu? Mas não é uma cadeia, mas tem grade, né? O pessoal não é burro, mas tem que carregar uma carga horária, né? E ter tudo divididinho por série, como se você é mais velho, você não pode conversar com um cara que é mais novo, porque deve ser muito alienígena, né? Então, essas coisas absurdas, assim, tipo, Uma me pergunta, deixam... até antes putaço. de entrar ali, e coisa, acho que é algo, talvez a gente já discutiu isso no passado, Aham. dá para individualizar o coletivo? O que eu quero dizer com isso cada um tem uma forma de aprender, Cada um tem uma forma de cada um aprender. tem um jeito de aprender e cada um tem um defeito. É. Vamos lá, botar um só de cada. Mas dá para conseguir num coletivo, vamos lá, hoje deve ter o quê em Blumenau? Devem ter alguns 1.000 alunos, sei lá, Onde? uns 10 mil alunos hoje em Blumenau, nas Muito escolas mais. públicas, mais que Muito isso. mais, claro. Uns Muito 20 mil alunos. Dá para individualizar esse coletivo? Perfeitamente. Estou falando de Blumenau, assim. Não, perfeitamente. A gente já tem modelos, exemplos bem-sucedidos no mundo inteiro de escolas que não têm sala de aula, não tem aula, pararam com essa besteira. Então, se a gente quer aprender, tem 4 coisas que eu preciso olhar se o indivíduo vai aprender de verdade aquilo. Porque a gente tem a impressão que ele aprendeu porque ele tem a aula, eu combino o dia da prova, ele passou de ano. estuda em cima da prova, ele passou de ano, entendeu? Então todo mundo passa de ano, todo mundo obedece, porque a princípio ninguém é expulso, tal, então obedeceu. E o cara teve história, geografia, química, matemática, um monte de coisas, inglês, 9 anos de inglês, às vezes 10 anos de inglês. O cara não sai falando inglês.
Que mal e mal serviu para passar no vestibular. Que mal e mal serviu para passar no vestibular. Pra mim foi assim, só pra aprendi mim inglês também. quando Se eu pegar- precisei do inglês. Para mim também. Se eu pegar qualquer adulto e pedir para meter um Bhaskara, o cara se atrapalha. Isso é básico no ensino fundamental, entendeu? Então, assim, tem essa maneira ineficaz de funcionar é a parte onde a gente se pega, né? Tipo, Sim. porque por inércia a gente tende a fazer alguma A mesma coisa. coisa. É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu vou morrer assim. Porque a gente é velho, né? Gabriela. Então, Pouca assim, gente vai saber o que é Gabriela, tá? Desculpa, tá? Isso A é letra da música, cringe. Gabriela. É cringe, mas eu sou velho, né? E tipo, mas assim, mais velho é a forma como esse pessoal está sendo submetido ao que é chamado de educação. Esse foi um pincel da segunda parte, tá? Agora a gente vai Eu voltar ia um pouquinho. dizer, falei, será que a gente vai entrar nesse assunto já? Porque Não, a gente vai falar de educação voltar depois aí. e explicar por que que o Lucas está falando sobre isso. Né? Acho que é Exato. importante. Desculpa. Não, Não, imagina, mas ele empolgado com esse assunto. Foi já um percebi teaser, isso. foi um teaser da segunda parte. A gente quer falar um pouco da empresa, ele assim, mas a empresa é uma empresa, uma fábrica Cara, de software qualquer, a gente faz mesma software coisa. e a gente gosta de fazer software e as coisas funcionam, entendeu? Tá, mas Isso deixa é eu legal. perguntar agora uma curiosidade minha. Tu tens uma equipe fixa? Tu contratas de acordo com o projeto? Como é que funciona exatamente o teu Quando trabalho? entra projeto novo, normalmente a gente contrata gente nova. Aham. Mas eu gosto de ficar com o pessoal e sempre dar trabalho novo, desafio novo, para não ter muita rotatividade, assim. A gente Certo. cria uma confiança e um jeito de trabalho que fica mais alinhado. E Então, consegues fazer isso hoje mesmo? Porque o Rafa sempre disse que tá faltando claro que gente para falta. trabalhar, É, por com que isso os quando- salários aumentaram um monte, É. a briga por salário é gigantesca, ou seja, cada um é um tem leilão certeza- praticamente. Tem certeza que não pode entrar no outro assunto? Porque esse problema... A gente fala Tá lá também. A Tá lá solução tá também. lá Essa também. dor tem. Entendi. Essa dor tem. Eu preciso de cara bom. Aí os caras bons estão fazendo o quê? Nada. Sim. Nada. Eles estão esperando para poder entrar no mundo do mercado de trabalho, não sei o quê, parados no ensino médio, Sim. supostamente aprendendo alguma coisa. E não sabem que tem esse talento, né? Ou qual talento tem, né? E tá lá fazendo Qual um estudo aptidão? mega genérico de um monte de coisa que ele vai esquecer, entendeu? Quando, na verdade, se você pega os caras que começaram carreira com 14, 15 anos nessa profissão, os caras saem voando, chegam aos 21 anos voando, entendeu? Sim. Essa chance tem que estar lá antes para o cara poder praticar isso, ver isso. Tem uma geração inteira sendo desperdiçada. Uma geração inteira sendo desperdiçada. Como é que você olha para a economia do país e vai ver como é que ela vai bem? Você tem que olhar os jovens e ver se os caras estão empolgados, estudando para aprender, para ganhar dinheiro. Você vê o jovem de maneira geral assim, tipo, convicto de que o que ele está aprendendo vai fazer sentido? Eu acho que de evoluiu ele um tá- pouquinho, mas... mas a gente ainda tem aquele Mas, modelo sim. de vai para o mercado de trabalho, né? Não, Vai fazer uma bolsa, total. tipo assim, ainda aquele mesmo modelo Isso. de negócio. Não vai buscar aquilo que te interessa, ou não sei, vai meio que vai onde tem que ir, né? Ali tem um emprego, lá tem uma vaga, vai em busca desse. Que é o cara encontrar o que ele gosta de fazer, o que ele topa fazer o dia inteiro praticando, o que ele topa estudar para fazer cada vez melhor e o que ele sente que faz sentido para a vida dele. Se ele encontrar essas 4 coisas, tipo algo que eu pratico, que eu gosto, que eu estudo e que faz sentido para minha vida, pronto. É isso que o cara precisa. Entendeu? E a gente fica dizendo assim, não, espera, vai fazer a faculdade, depois tu vai descobrir. Cara, é mentira, não vai descobrir, ok? Tipo, o jovem, se não for descobrir no ensino médio, não necessariamente vai descobrir no ensino superior. Essa é uma coisa que é uma busca de vida. Sim. E a pessoa tem que ver se ela realmente gosta do que ela está fazendo. É possível encontrar uma coisa que a gente gosta, que faz sentido, que a gente estuda, que a gente pratica, que dá dinheiro. É possível. Mas isso é uma coisa muito desafiante de ser feita e exige autonomia, que é o contrário do que se pratica. Entendeu? A gente diz que o cara vai fazer, dá uma carga horária, dá uma grade curricular para ele mastigar durante 15 anos, 10 anos, e depois diz, agora escolhe o que você vai fazer da vida. Sim. É tarde demais. O crime já está feito. Entendeu? Vamos voltar rapidinho só. Tens mais umas 22 empresas. Quero que tu cite todas elas e o que elas fazem antes de a gente entrar nessa pauta. Tá. Talvez seja mais sentido explicar por que tem tanta empresa. Qual que é o objetivo, né? Porque 5, 10 anos atrás, eu já queria essas empresas. Eu sabia que eu precisava de 8. Hoje eu tenho 8 empresas? 8 empresas. Por que esse número de exatamente 8? isso. Eu queria saber. Como assim? Por quê, né? Porque a gente quer estar na área de alimentação, que a gente chama de área 1. Eu quero estar na área de relações familiares e terapias, que é a área 2, é a área das emoções. Na área de comunicação, que é a área 3. Exatas, que é a área 4. De cultura, que é a área 5. Tá? De espiritualidade, que é a área 6. De liderança, que é a área 7. E prosperidade, que é a área 8. Caramba, Então, quer hoje- passar o mundo, cara. Anota isso aí, Melissa, que eu caí na 5 ali. Na 5 eu perdi. Então,
Então, assim, aí durante muito tempo eu fui me escondendo, porque assim, não, pô, de repente isso é loucura, isso não vai dar certo, ou os caras vão me achar muito estranho, porque tem essa ideia meio fixa na cabeça e esses números, né? E o significado por detrás desses números. E aí eu tento combinar disciplinas que, a princípio, elas não são combináveis. O 8 é o número da sorte na China, se eu não me engano. O 8 é o número da sorte na China. Mas esses números falam muito sobre a gente, né? Se a gente pegar Pitágoras e como ele viu o significado de cada um desses números, e dá para juntar perfeitamente com o Jung e como que ele via arquétipos. Os números eles podem servir como arquétipos, e arquétipos nos ajudam a trilhar essa jornada, né, da vida interior, de como que a gente resolve as coisas por dentro, né? E como que a gente pode organizar as coisas por fora. Né? E para poder conversar com esses arquétipos, a gente precisa de símbolos. Os símbolos mais puros que a gente tem, Platão já considerava também, são as formas e os números. Então, se eu quero organizar uma sociedade onde as coisas precisam estar em equilíbrio, eu posso recorrer a fórmulas, a números, a arquétipos e montar projetos de vida assim. São projetos de vida sustentáveis, porque são projetos de vidas que não levam em consideração que a gente está na era do conhecimento. Então, tipo, essa era do conhecimento ela é problemática porque o que é valorizado é o conhecimento. Mas como que aquele conhecimento se encaixa numa grande teia maior de conhecimento que sustenta a vida e toda a sabedoria que tem por detrás, da maneira como a chuva chove, da maneira como o rio corre, da maneira como a natureza funciona e opera? Quando esse conhecimento está indo para uma direção oposta, ele se comporta como uma espécie de câncer. E quando isso acontece de maneira coletiva, a sociedade vai como um câncer de maneira coletiva. A gente pega um lugar e destrói o lugar. A gente pega o lugar, em vez de trazer amor e prosperidade, a gente traz dor e miséria. Entendeu? Por quê? Porque não está casado com o que são as formas perfeitas. Um arranjo arquetípico, que é um arranjo que deveria ser o do mundo interior, mas é o que existe por fora também, e filósofos dedicaram sua vida inteira para explicar isso. Sabe? Que símbolos são esses? Qual o significado desses números? Qual o significado dessas formas? Então, sabe? Vamos voltar para o 8, então? E 8 empresas. Me conta das empresas agora. Antes. Quais são os... Tá indo A e tá gente te números já trazendo de foram volta. preenchidos. Tá indo, tá trazendo de volta. É que tem que deixar para entrevistar daqui a um tempo. Agora vai ser só loucura, assim, ó. Não tem estresse. Daqui 10 anos ou 20, vamos entender tudo. Né? Agora eu sei que eu vou ter que penar para poder explicar alguma coisa do porquê que tem que ser 8, tá? Mas quais são as 8? Já são 8? São 4. Já são 4. Das 8, São 4 quatro. já estão Tá? consolidadas. Já São tá na 4. metade. E tem que idade 4 tu tá? com- Eu nunca perguntei isso. Que idade tu tens, Eu tô com Lucas? 36. Ah, pô, uma criança ainda. Ainda bem. Muito novo. Tá? Mas já falar da Gabriela, né? Então é meio cringe. Já é verdade, não é tão criança assim. Nem tanto. Mas a verdade é o seguinte. O dinheiro ele não aceita desaforo. Total. Tá? Então, eu considero o dinheiro assim uma força bonita e uma força neutra. Ele vai para onde o negócio vai funcionar. Tá? E essa é a minha esperança. Com isso de ver a Epânia funcionando e ver a elite funcionando, para mim isso são sinais de que a gente pode continuar nessa jornada e vai cada vez mais dar certo. Porque quando Só dá pra certo... esclarecer, a elite é a escola. Não É. é a camada social. Não é disso que ele está falando. Não, é muito... ao Ela contrário. tem uma camada social, É, sim, né? sim, mas mas ela não é não é elite, isso que eu tô falando. assistencialista, é diferente. A elite, para quem gosta de ler, é o oposto da elite do atraso do Gessé Souza. Né? Essa que ele denuncia como a elite vira-lata brasileira, que acha bonito tudo que é de fora, odeia o Brasil. Certo. Tá? Então é a elite com I no final, que é a Escola de Líderes em Tecnologia da Informação. A elite com que I. é o Brasil real. Entendi. Né? Que é o cara da periferia, que tem vontade de vencer na vida, sabe? Que busca uma oportunidade e quando você dá, o cara agarra, que é os melhores exemplares dessa juventude. Pessoal com sangue no olho, faca no dente, afinzaço de aprender. E judiadíssimo, né? Porque a gente considera, é de senso comum, que aprender é entrar na escola. E eu considero que tem uma educação da rua aí que é muito importante também, a educação dos negócios, e essa não está na escola. Né? Infelizmente, Seria muito interessante fazer uma complementar. Doido assim é pensar que a dificuldade fez ele assim, né? E do outro lado, a falta da dificuldade o fez assim, né? Mas a grande maioria que consegue entrar nessa área bem, ganhar dinheiro cedo, são pessoas que costumam... Normalmente pessoas brancas, sabe? Que costumam vir de classe média alta, e são as que vão frequentar as cadeiras universitárias. Assim, é mais fácil chegar lá nas cadeiras universitárias porque você pode fazer um cursinho privado tal para chegar lá. Tá? Mas isso é a exceção da exceção do Brasil. Tipo, enquanto eu não ver o cara da periferia com a mesma oportunidade, então
tá errado, entendeu? Esse é o ponto. Eu estudei na Federal, quer dizer, eu usei dinheiro público para fazer a minha formação. Sim. Todo mundo que estudou na Federal ou já teve que ir para o hospital e foi beneficiado pela potência que é o SUS no Brasil, ele sai meio que com uma dívida com esse país. Porque as universidades federais funcionam, o SUS funciona. Então, tipo, sai de lá como cidadão querendo devolver. A Federal não tem o menor interesse de fazer com que só ela forme bons profissionais. A Federal tem o interesse de formar cidadão que vai colaborar para que isso possa ser multiplicado e que, se existe um modelo que funciona, que ele seja colocado a acesso de mais pessoas. Mas qual que é o problema? O cara acha que formar profissional de tecnologia, e por isso que eu falo que dinheiro não aceita desaforo, porque as empresas estão perdendo. As empresas estão no nível já de apavoro. Mão de obra fugindo de Blumenau, fugindo do Brasil, para ganhar em dólar. Um dev full stack já está indo para casa dos 15, 25 mil reais por mês. Inflacionou geral. Então, a galera está fugindo do Brasil agora. E, do outro lado, um exército na periferia de jovens talentosos querendo trabalhar. Ociosos. Mal aproveitados, vamos dizer assim. Entre Isso, entendeu? E a gente achando que a solução para esse cara da periferia virar um profissional bom dentro das empresas é porque faltou aula para ele. Cara, não faltou aula. Faltou transporte, faltou alimentação, faltou, às vezes, um vestuário, faltou um notebook, faltou dar acesso. Acesso. Porque se você dá acesso e bota o cara num ambiente que é irresistível estudar, como aqui no CIB, que a gente faz na Escola Elite, o cara vai sentar ali para quê? Entendeu? Ele senta, tá todo mundo estudando, ele começa a estudar também. Mas o Entra 21 não faz um pouco isso também? Cara, eu acho que isso é um avanço, pelo menos. O Entra 21, com certeza, é um avanço. É importante existir alguma coisa. É legal que exista alguma coisa, sabe? E eu também tenho muita esperança que o Entra 21 ele vai ouvir e reagir a essa urgência de um problema social. Para que o Entra 21 ele possa estar realmente alinhado com a necessidade das empresas, que não é resolver o social. E é isso que é o ponto do Entra 21. O Entra 21, para ele ser genial, ele precisa entrar dentro da empresa e tentar resolver o problema do empresário. Ele não pode tentar convencer o empresário a fazer trabalho social. Não é trabalho das empresas fazer trabalho social. E eu falo isso tipo, com muita convicção. Não é trabalho das empresas fazer o social. A empresa faz mal o social. Tem profissionais da área social que sabem o que fazer com esse tipo de dinheiro. O cara da empresa, ao tentar resolver o problema dele, e conseguindo resolver o problema dele, ele gera mais vagas, ele movimenta o mercado, ele cresce, ele cria uma dinâmica econômica maior na cidade. É bom que ele cresça, é bom que ele dê certo. Para isso ele precisa de mão de obra. Certo? O cara que está na frente para a geração desse mão de obra precisa entender que essa carência de mão de obra tem a ver com falta de acesso, não com falta de aula. E se os projetos que são voltados para resolver esse problema da mão de obra para os empresários que não precisam se preocupar com o social, que não era para o papel dele se preocupar com o social, o cara já tem muito que se preocupar na sua empresa, esse cara do meio ele tem que se preocupar com o social. Porque ele tem que fazer a ponte entre um problema social enorme que existe, que é esse exército de excluídos aí. E a solução que está na... E o exército de gente que está sendo necessário dentro das empresas. A falta do exército. A falta do exército em outro lugar. E na Elite a gente percebeu que a gente pegou já caras que não sabiam programar nada. Nada. Mas gente assim, que chega com vontade. Fica 2 semanas e meia na Elite e arranja um trabalho de programação na área. O Rafael viu, ele testemunhou no draft o que o Miguel fez. O Miguel é um cara que vendia perfume. E estava procurando uma outra oportunidade na vida dele. Ele percebeu que aquilo não era o que ele queria. Durante 2 semanas ele teve acesso, porque a gente banca ali transporte, alimentação, sabe, ajuda com o computador se precisar, e faz uma mentoria do cara nesse período da tarde, sabe? Em 2 semanas e meia, o que esse cara fez? Ele chegava aqui às 8 da manhã e ele saiu às 10 horas da noite, 11 horas da noite, quando isso aqui fechava. E ele ficou assistindo aula. Ele nunca assistiu uma aula na Elite. Ele ficava estudando, programando, com prazer, com significado, gostando, vendo sentido. Que idade ele tem? O Miguel tem 18. Entendeu? Então, assim, é um cara que em 2 semanas e meia tá na área. Vai começar ganhando um salário de 5, 8 mil reais? Não. Vai começar ganhando um salário de 2, mas vale alimentação e tal. Mas, cara, para uma família, e às vezes uma família que pode estar em situação de risco, isso muda tudo. Claro. E esse cara, em 5 anos na área, ele tá ganhando 8, 10 mil reais. Você tá entendendo, tipo, o poder do que é isso hoje? Eu tô falando de uma coisa que não é uma ideia. Sabe, eu posso passar aqui o resto da tarde conversando sobre ideias e números e arquétipos e filosofia que tem por detrás do que eu estou fazendo.
Compreende? Mas o Miguel é a prova viva. O Uma Luiz é a prova das viva. nossas discussões foi como multiplicar. Né? Uma das nossas maiores discussões foi a escala disso. Né? Como a gente consegue melhorar essa escala? De que forma, assim, na prática, a gente consegue trazer um pouco mais de escala, até para acalentar, vamos lá, acho que tu falou, acho que foi muito bem dito quando tu disse, as empresas não têm obrigação nenhuma, o que elas têm que fazer, o que elas já fazem já causa impacto social. Isso, dinheiro traz não aceita emprego, desaforo. Se ele botar dinheiro no projeto, o dinheiro volta, então tá aí, bom. complementando a pergunta do Rafa, a quem deve ser dada essa tarefa? Ao poder público? Quem é que vai fazer Como a gente escala a elite? Certo. É uma pergunta que merece primeiro um silêncio, por respeito. Porque eu não sou o cara que apareceu de paraquedas aqui no planeta agora e tem a solução mágica para isso. Sim. Então, a primeira resposta para essa pergunta é admitir a nossa incompetência, coletiva até, de resolver o problema da miséria. Que está casado com o problema da falta de mão de obra. Se resolve a miséria mesmo? Claro. Ela é resolvível? Cara, a miséria é resolvível porque a natureza ela não tem espaço para miséria. Então, se tem miséria, é por causa do homem. Eu adorei quando tu falou a palavra câncer. Assim, o ser humano é um câncer. O ser humano, tudo que ele senta, ele destrói. O ser humano... Ele transforma aquilo que é da natureza em algo para o seu próprio bem. Tipo, eu sei que é difícil, talvez até filosófico. Bem imediato, né? Bem... Até filosófico, mas o ser humano é um câncer. Não, Nós somos um câncer. câncer. O ser humano... A gente tá vestido com coisas que a gente não precisaria. Eu entendo, é um diagnóstico correto, mas eu trocaria o verbo por o verbo está. Okay? O ser humano é uma ponte. Neste momento ele está um câncer. Neste momento ele se comporta Tu como... acredita na humanidade de uma forma diferente dessa de É hoje? só você ver a história da humanidade. Claro, certamente. Poxa, 500 A gente anos volta atrás... Não, a gente avança. Aqui, A gente avança. Você volta um pouquinho, na Idade Média, um pouquinho de século atrás, a gente estava queimando as pessoas porque elas mexiam com ciência. Sim. Loucura. Você vê alguém ser queimado em praça pública hoje, chamado de bruxo, Ser porque enforcado. começou a falar que a Terra gira ao No redor do máximo Sol ali e que a Terra é Os redonda? radicais do Não! Oriente Médio, né? No máximo. Entendeu? Então você vê a história se repetir, também tem isso, entendeu? Religiões mais novas, alguma coisa. Tem esse fundamentalismo. Mas a gente já foi assim também, sabe? Mas a gente conquistou direitos humanos. Agora está se falando em direito dos animais. Ecologia era um assunto que antes da década de 90 nem se ouvia falar. Não, a visão econômica que se tinha é que o planeta Terra tem recursos infinitos. Sim. Entendeu? Nunca vai faltar água, nunca vai faltar ar, nunca vai faltar terra. Tá? Então, o ser humano, sim, ele se transforma, e a gente sabe disso porque teve seres humanos espetaculares que passaram por aqui. Entendeu? E quando a gente começa a ver o que a vida faz com as pessoas, a vida, sim, é uma escola perfeita. Por isso que, se a gente vai fazer uma escola para as crianças, para os jovens, seja lá quem for, a primeira escola a ser desvendada é como é que é o funcionamento e a operação da escola da vida. E veja se a escola da vida não é uma máquina onde as pessoas nascem ignorantes e têm a oportunidade de morrer sábia. Elas nascem egoístas e têm a oportunidade de morrer fraternas. Mas tu escapou da pergunta. Dá para fazer de uma forma escalável? Tu acha que consegue? De que forma a gente conseguiria se unindo a fazer algo? Porque a gente sempre vai esbarrar. Assim, eu quis fazer palestra nas escolas para poder falar sobre tecnologia, para pelo menos despertar. Sim. Para vamos identificar despertar. quem é que tem afinidade, para saber como é que... As pessoas nem sabem que existe Sim, isso. exato, Né? Elas sabem que tem exatamente. médico, advogado, elas não sabem que desenvolver software é uma profissão. Peço perdão, mas é isso que eu vejo o tempo todo, quando eu falo com alguma criança ou adolescente. E isso já é uma resistência absurda. Ninguém abre as portas se eu não conversar com o Marcelo, André, Fernandes. Aí tu conversa lá com a ponta do iceberg, aí a ponta do iceberg fala para ti sim. Aí isso nunca acontece. Sabe? É umas coisas assim, sabe? A gente sempre luta Então, contra essa uma decepção coisa... eu já tive também. Já briguei para estar dentro de escolas, entendeu? Já... Não, cara, deixa eu ir lá. A gente falou posso falar sobre o com eles? Decola. Pô, depois de tanto tempo do lançamento do Decola, agora que vai sair uma turma privada de 22 alunos em cima de um projeto lá que é o de trás. Decola, rapidinho, O só? Decola é um projeto que a gente, de certa forma, em conjunto, começamos a criar, dizer, cara, eu precisa de 2 semanas e meia para despertar. Talvez o cara não vai ser um full stack, mas o cara vai despertar. Né? E, de alguma forma, a gente consegue trazer pessoas que... fazer uma transformação social. Então, pessoas que... os invisíveis, tu usa outra palavra, eu uso os invisíveis, as pessoas que parece que ninguém enxerga, a gente pode trazer para esse programa, criar esse modelo de um ensinamento rápido, de um mês e pouco, e as empresas estarem incubadas dentro de uma empresa. Como funciona o draft, de certa forma?
mas com uma pegada de educação junto. Então está saindo a primeira da Philips, se eu não me engano. Mas, cara, foi meses? Quando é que foi o Eu não sei, esse projeto eu não Decola? participei diretamente, né, do Decola. Mas, pelo menos do dia da reunião lá embaixo, tu tava. E foi onde começou as brigas, né? E os entendimentos sobre a visão de educação. Agora, o que eu faço na Elite, por exemplo, é tão difícil de convencer do óbvio, porque... Então eu decidi tirar dinheiro do meu bolso. Então, a primeira forma de escalar é tirar o dinheiro do meu bolso, parar de sair só do meu bolso, e algum outro maluco, né, que tá afim de olhar para a coisa acontecendo, começar a pensar, vou tirar um dinheirinho do meu bolso também, porque esse dinheiro vai voltar. Então, eu quero chamar a atenção dos empresários, sim, eu já estive conversando com eles no draft, para que possa apoiar a Elite. Quantos apoiaram? Oi? Quantos apoiaram? Até agora, nenhum. É loucura isso. Nenhum. Mas, cara, eu não estou decepcionado com isso. Por exemplo, o Padre João faz um baita trabalho na cidade com a cozinha ali do Padre João. Certo? Eu fui ver como é que era o fluxo de caixa da cozinha e como é que era o funcionamento. Porque o projeto número 1, aí a empresa número 1, né, tem a ver com cozinhas comunitárias. Então eu fui lá pegar uma experiência do pessoal que administra a cozinha comunitária do Padre João. Cara, uma aula. Uma aula de administração, uma aula de empatia, uma aula de humildade, uma aula de serviço, uma aula de competência. Vai lá na cozinha do Padre João, tem um curso inteiro de administração lá do coração para fazer. Tá? Tô fazendo mágica ali. E eu percebi que, cara, então imagina, né, as empresas de Blumenau devem estar doando um monte. Vamos ver esse fluxo de caixa como é que é e como é que funciona. Cara, as doações são de pessoas físicas. Sim. A única empresa que doa um pouquinho mais é uma empresa de um amigo conhecido do cara que trabalha lá, porque ele pediu. Então, se o Padre João não consegue, quem sou eu? É óbvio que eu vou tirar dinheiro do meu bolso e dos outros amigos malucos que estão afim. Entendeu? Aí eu não vou lá bater boca com o poder público, alguma coisa, para explicar que, cara, educação não é dar aula e fazer prova. Entendeu? Isso não é. Isso não é. Então, é difícil de explicar. Só que o cara tem que ser macho o suficiente para bancar as ideias do cara. Entendeu? Nem que signifique tirar dinheiro do bolso. Como é que funciona o esquema da Elite? Me conta como é que funciona esse projeto. Como aí. nasceu, né, eu acho, e como funciona Como funciona hoje? Cara, nasceu porque tinha um cara muito bom, um gênio, que quando eu tive junto com ele, o computador aberto, eu percebi que o cara era esperto. E ele gostou de programação. E ele chegou em casa e falou, eu vou chegar em casa, eu vou praticar e eu vou ficar te mandando, pode ser, para ver se está ok? E o cara começou a me mandar o código dele. Por onde? Por fotos do caderno da escola onde ele escrevia o código. Tudo certo. Ele me perguntou se tinha alguma coisa errada. Ele tinha aprendido sozinho? Ele aprendeu no encontro comigo. Certo. E aí ele continuou estudando, eu passei uns vídeos na internet para ele ver, porque as aulas estão lá. Entendeu? E o cara saiu vendo e saiu fazendo. Com um encontro. E aí, óbvio, eu falei, se eu te explicar o que está errado aí, entendeu? Eu vou ter que falar todo de um sistema geopolítico, não sei o que, histórico, opressor. Não, então, assim, foi o seguinte, vem aqui para dentro da Epânio, tem computador à disposição, tu pode levar para casa e estuda aqui, vai estudando, eu te tiro algumas dúvidas aí quando a gente está trabalhando. E o que ele fazia até então? Esse cara era servente de pedreiro, tinha trabalhado como servente de pedreiro um tempo. E que idade ele tinha nessa época? 18. 18 anos. Então, e assim, um gênio. Tanto que não levou muito tempo para ele ser descoberto. Tá? Da Paytrack, né? Da Paytrack. Desenvolvedor da Paytrack. Tá lá. Baita empresa. Foi apadrinhado ali pelo CTO da Paytrack, o Buzz, um cara animal, tive uma honra de conhecer, um gênio também da área e que, melhor cara para ele poder estar junto agora, porque vai voar do lado do Buzz, entendeu? E era um cara que vai trazer para a cidade muito em termos de impostos, em termos de resultado. Talvez seja um cara que daqui a pouco monte o próprio negócio dele. Ele vai empreender, né? Entendeu? Já transformou a família dele. Compreende? E era um cara obediente. A vida inteira ele passou, viu as aulas, fez aquilo, era bom, mas e aí? Não vai acontecer nada. Sim. Nada. Aí eu trago para dentro da minha empresa, que naquele momento estava funcionando dentro da minha casa. Ok? E aí eu recebo uma notificação. Eu recebo uma notificação do síndico do meu condomínio que eu estou convidado a me corrigir ali, a sair, porque depois eu recebi uma notificação em seguida da minha imobiliária, que estava rescindindo o contrato, porque eu estava supostamente usando meu apartamento para fins comerciais, porque eu deixei o guri ir lá estudar. Talvez o jeito que ele se vestia, entendeu? Quando ele ia lá estudar. Talvez a forma simples dele foi o que chamou a atenção do pessoalzinho ali do condomínio, entendeu? Cara, isso me deixa puto.
Aí eu falei pra ti que o ser humano é o câncer, tu não acredita. Aí o Rafa quer que eu seja o cara iluminado, eu vou ficar meditando. Cara, meditando o cacete, eu sou iluminado não. Eu fico puto quando eu vejo essas injustiças, entendeu? Se fosse um cara de terno e gravata, sentado lá embaixo, não ia ter Ninguém ia problema falar nenhum, nada. ninguém ia falar nada. Aí qual é? Mas na realidade a minha crítica, Educação é sabe? isso, a entendeu? minha O cara se crítica arrisca, Não, o cara se não, arrisca. não, mas a sempre crítica sempre é crítica. Quem sou eu para criticar? A minha provocação, assim como você é um cara provocador, a minha provocação sempre é a mesma, né? Tipo, a gente recebe muita coisa ruim. Como você, eu também recebo muita coisa ruim. Hoje, no almoço, principalmente, um cara que me ofendeu na semana passada, me xingou dizendo que eu estava indo atrás dos funcionários dele, me deu a grande oportunidade da vida. Ele estava almoçando na minha frente. E ele é funcionário que supostamente eu estava roubando e ela me ligando, mandando mensagem. E aí hoje eu tive a grande oportunidade de olhar para ele e falei, cara, tu não me ligou, né? Tu mandou uma mensagem ofensiva, não sei o quê. Eu falei, me liga que a gente já descobre o que está acontecendo. E me deu a grande oportunidade. E se tiver alguma discussão, é bom até tu me ligar em 3, porque ela que falou comigo e me ligou. É o que a gente faz muito com essas situações, né? Eu tenho o direito, às vezes, de chegar naquela mesa ali e mandar ele e a mulher lá, a funcionária dele, pá, casa da mãe Joana, mas não faz sentido nenhum. Sabe por quê? No longo prazo, aqueles dois não estarão mais próximos da gente ou estarão em algum lugar que a gente não sabe aonde. Então, essa sempre foi a minha provocação contigo. A gente sabe que está errado. E é uma dificuldade de fazer essa transformação. Tu é mais maduro, né? Tipo, tu já passou por mais coisa. Tipo, eu ainda tô aqui... Sou mais velho, tu quer dizer. Quebrando a cara, entendeu? Fazendo avô, cagada. né, que o Rafael? Rafa olha de lado, assim, de longe, e fala, meu Deus, esse moleque vai ainda... Mas é isso, entendeu? É que às vezes eu acho que ele vai infartar. Sabe? Ele começa Mas ele a vai pirar. aprender. A forma preferida de morrer na minha família é assim. Então acho que eu vai vou ser Então, infarto. gabaritar. Cuidado, tem que cuidar. Então, Mas eu só queria que tu completasse como é que funciona hoje, Elite. O que exatamente tu fazes e como é que eles... A gente banca o transporte, se o cara precisar. Tá? A alimentação o cara faz aqui no St. John, esse restaurante aqui. Às vezes a gente almoça junto com eles, um baita Rua São Paulo. restaurante. E é muito legal, porque é importante que seja um restaurante que a gente frequenta. É o restaurante que eu quero pro cara. Tá? E quando precisa de notebook, a gente vai atrás de uma máquina, empresta pro cara. E eles aprendem programação, basicamente. E eles aprendem programação web. Pura, né? Pura. Nada de aquele negócio lúdico, é programação Não, mesmo, é de né? verdade. É o que se usa dentro das Não é empresas. ler uma revista, né? Não. É pra valer. E como é que funciona? É um ambiente de estudo, como tu pode ver. Tô aqui, Eles não estão tá atrás da da acontecendo... gente, não dá pra exatamente, ver, aqui no mas eles centro estão de atrás da Não gente. está acontecendo aula nenhuma. O que tem ali é um contexto onde eu tenho certeza que todo mundo está alimentado, todo mundo tem como chegar, todo mundo tem uma máquina e todo mundo vai ter apoio, porque tem network com profissionais daqui dentro. Então eles estão falando com o Rafa, estão em contato comigo, estão em contato com o Thiago, estão em contato com o pessoal aí. Sim. E a gente vem à tarde para trocar uma ideia e garantir que eles não vão ficar fazendo aqueles erros, entendeu? De quem já tem mais experiência na área e sabe, não, o caminho para resolver isso aí agora é por aqui, vai lá e tal. E dessa maneira Porque o cara consegue tem evoluir muito- rápido, sem travar. Tem muito momento em que se paralisa. O cara, quando é desenvolvedor, ele tem um momento que ele para, ele não consegue encontrar a saída. Então, Isso. esse E network... aqui ele já está num ambiente Que, propício ele pra... te deu pau, o cara chama, Sim. entendeu? Entendi. E aí ele continua estudando sem precisar parar. E é assim, ó, é horas de voo. Você vai contratar um cara para programar, você quer saber assim, pai, então, se o cara já programa, quantas horas ele passa por dia fazendo isso? Sim. Esses malucos aqui passam 12 horas fazendo isso. Quando chega em casa, falam disso. Quando chega final de semana, o grupo da Elite continua bombando e eles mandando interface, tirando dúvida. Eles são doentes, cara. Eles estão muito afim. E a gente chama essa geração aí, os milênios, dos bundões. Sabe? Porque ó, a geração nem não quer nem estudar nem trabalhar. Entendeu? Eles não querem trabalhar numa coisa que não faz sentido ou estudar numa estrutura maluca que já deveria estar diferente. Entendeu? Eles são a cura, eles não são o problema. Eles só não topam estudar gente de um não jeito que percebeu não isso. estudar de um jeito que não adianta. Entendeu? E trabalhar numa coisa que não faz sentido. E como é que esse pessoal chega até a Elite? Um foi convidando o outro. Eu fico torcendo para todo mundo ser contratado e acabar, porque tira um monte de dinheiro do meu bolso. Mas os desgraçados vão... porque agora tem um amigo meu, não sei quem. Aí convida não sei quem. Aí vai enchendo e a gente vai gastando, entendeu? Mas uma hora vai esvaziar e o projeto vai acabar. Pronto, daí eu vou tocar a minha empresa e deu pra bola. Mas aí um vai chamando o outro e eu não consigo mandar embora. Entendeu? Eles querem estudar. Então, se tu vai estudar, então a gente paga. Quantas pessoas já passaram por ali? Cara, já passaram umas 8 ou 10 pessoas. No mínimo. Isso em questão de 6 meses, entendeu? Nem isso. E nem isso. Não tem 6 meses. Depois que veio pra cá é muito Não menos. tem 6 meses. E depois que ligou o projeto, daí foi. Então, assim, cara, assim, para conhecer mesmo, só indo lá e observando. Até Porque faz se o eu falo pra convite, ti, né? não tem aula, não tem coisa, já, então o que tem, né? Cara, tem aquilo ali, vê lá, a galera tá o tempo todo, cabeça baixa, estudando. Sim. Conteúdo tem
disponível em tudo que é Tu lugar. já pensou em Gente transformar pra esses ajudar tem aqui alunos também? que eu sei que ainda é muito novo para isso acontecer, mas já pensou em transformar esses alunos também em professores? Não. Claro, tá ali, o Luiz estava até agora ali. Tava ali que é o antes. cara Ele tá o contratado tempo da todo ali. Paytrack. Aham. O contratado Entendeu? ou não, ou Ele ele Tá aqui espera- ajudando o pessoal. Ele é naturalmente um dos mentores. Já teve gente que foi contratado aqui pela Taunt e já pagou almoço pra galera dele, já doou valor massa, pra que ter massa. almoço. Sério, é. Entendeu? Então, assim, cara, aí a galera fica falando, não, cara, porque eu quero montar uma célula disso aqui em outro lugar, eu quero que continue o projeto. É escola de líderes em tecnologia da informação. Perceba bem, líderes vêm antes de tecnologia da informação. Entendi. Compreende? Então são pessoas que não estão lá para obedecer. São pessoas que estão lá para ter autonomia sobre o que eles querem fazer e decidir o que eles querem fazer, como que eles querem fazer, quantas horas por dia vão estudar. Aí você pensa, se eu deixar o jovem livre para ele escolher quantas horas por dia ele vai estudar, será que ele vai estudar? Vou estourar o protocolo. Se eles estudam 2 horas. Vem cá. que a Elite ajudou, não te ajudou? O que tu falaria? Aquilo que a gente combinou antes de falar mal dele. Falar mal dele, é a hora de falar mal dele. Mete Tá? o pau aí, pessoal. É que eu tava num Primeiro o teu nome. Mikael, eu sou desenvolvedor aqui na TOT, recém-contratado, né? E nisso eu estava num curso de programação, só que minha caminhada era muito lenta, que eu acompanhava de forma que o professor queria ensinar. E não conforme eu avançava. Aí, tipo, eu conheci o Lucas num draft. Aí ele me ensinou um jeito de estudar sozinho, como estudar. E depois disso, cara, foi tipo papo de 12, 14 horas por dia estudando full, assim, porque eu não tinha mais nada que fazer, né? Como eu tinha ganhado a conta do meu trabalho, eu tinha o dia inteiro para estudar. Aí eu estudava o dia inteiro, e tipo, todo dia, o dia inteiro, assim, cara, e eu só fui melhorando, assim, minha subida foi disparada, assim. Em quanto tempo tu foi contratado? Em 2 semanas. Caramba. Parabéns, cara. Parabéns. Tu é foda. Ele não falou mal de ti, a gente tinha combinado. Cara. Mas vocês entenderam? Não sou eu só estou deixando o óbvio acontecer. Esses jovens querem estudar, entendeu? Esses jovens querem desenvolver autonomia. Esses jovens querem ser gente, querem estar no mercado, querem estar de pescoço erguido, querem dar orgulho para os pais deles. Eles querem já. Eu não preciso fazer nada disso. Eu só não posso dar aula. O Lucas, quando é que começou essa tua caminhada, luta, vamos dizer assim, em relação a essa transformação na educação, né? Quando é que veio o estalo? Isso veio da Federal? Veio da onde? No Veio meu de casa? processo de alfabetização. Lá no comecinho? É. Impossível. Eu lembro do raciocínio. Assim, eu não acredito que eu assisti que o A, eles apresentam o A para as pessoas assim. Entendeu? Como é que é o vamos jeito? ver se na hora do O A B... era o que? Era o... Não, Era, o U era o tipo, chifre da como vaquinha. Na escrever o na minha A. época, o U era o chifre da vaquinha. tipo... O A era, acho que era a menina do... E eu tava decepcionado, porque eu achei assim, cara, ele vai me explicar o A, sabe? E eu achava que ia além do som e do formato. E conforme eu fui passando a minha vida, eu fui vendo que era uma ideia idiota, é óbvio. Sim. O A é só som e formato, entendeu? Mas aí eu percebi que não, cara, não é só som e formato. O A tem sim um significado, tem sim um motivo de ele ser a primeira letra do alfabeto, sabe? Tem uma força que vem daí, tem algo por detrás que não é só alfabetizar. Mas aí Isso tu fizeste todo o teu colegial com essa angústia? Não, piorou na faculdade. Porque na faculdade foi o golpe de misericórdia, assim, Onde é que tu na minha estudaste, vida. Lucas, aqui? Eu tinha estudado em escola pública durante o ensino fundamental todo. No ensino médio, graças à ajuda dos meus pais, eu consegui fazer em Florianópolis, em cursinho, para poder encarar o vestibular em mais condições. E daí passei para Federal em sistemas. E eu sempre fui bom aluno. Sempre fui aquele CDF de sentar na frente. Ou seja, eles sempre conseguiram me enganar bem, achando que aquilo ali servia por alguma coisa. Hoje eu vejo o CDF e já falo, pá, esses caras me preocupam. O do fundão não me preocupa, o CDF me preocupa. Porque quando eu cheguei na Federal, cara, eu não sabia programar uma linha. E aí eu entendi a diferença entre fazer um projeto de vida e fazer um projeto para passar no vestibular. Sim. O cara que chegava do meu lado na aula da Federal, ele vinha do IFSC. Curso que daí já é mais direcionado. Aí o professor passou um desafio no quadro, o maluco sentou no teclado, olhou e meteu math.random, abre e fecha parênteses. Primeiro semestre? Primeira aula? O que é isso, tá ligado? O que esse cara tá fazendo? Math.random. Aí eu perguntei pro cara, o que é isso aí, cara? Não tinha no ensino médio inteiro. Ensino médio. E olha que eu era do CDF ali, cara, só tirava 10, qual que é? Aí ele falou, tu não sabe o que é isso aqui? Não. Isso aqui, cara, é um método estático da classe Math que não precisa instanciar e nem passar parâmetro para sair usando.
Eu perdi na palavra A no começo da frase. Cara, foi isso. Primeiro semestre da UFSC, o cara tinha vindo do IFSC, entendeu? Era humilhante. Era humilhante. E é óbvio que esse cara despontou na tecnologia muito antes de mim. Porque ele foi mais esperto, entendeu? Ele estava pensando no mundo e eu estava pensando em agradar a professora na escolinha. O cara tinha muito mais visão. Acho que esse modelo mental que a gente reproduz aqui, né, e querendo ou não querendo, é uma grande dificuldade, né? A gente realmente não pensa como, não ensina uma pessoa a ser empreendedora ou buscar aquilo que ela ensina a passar na prova pelo SET, porque ela é uma necessidade, Isso. a passar de ano. Então, explicando de onde vem essa raiva e essa convicção assim para ser educador, né? Primeiro foi o processo didático que eu fui submetido na Federal. Sempre falo, Federal muito bom, agradeço ter passado por lá. Já entendia isso, que Mas- aquilo não fazia sentido nenhum? na época? Não. Piorou muito. Piorou muito. Tá? Então, eu apanhei muito para aprender computação na cadeira da universidade. Cheguei a trancar o curso, pensei em desistir. Aí meu pai falou, pô, cara, eu fiz federal, teu irmão fez federal, tu tem que fazer também, faz aí por mim, toca pau, sabe? Segue a vida, vai te servir lá na frente, conhecimento nunca é demais. Pô, mas é muito chato, eu nunca vou aprender isso, eu não tenho talento. Pô, e hoje eu tô aqui, né, dono de empresa, porque eu aprendi aquele conhecimento lá, porque o meu pai ajudou. Sim. Então, assim, o meu pai, mais do que me ajudou para eu fazer o curso, ele deu o dinheiro, ele deu o apoio, ele deu a mentoria, sabe? Para eu chegar onde eu cheguei, cara, eu tive assim, uma tonelada de dinheiro depositado em mim, a chance de ter nascido numa família estável, de ter um irmão mais velho que estava na frente, que me apoia até hoje, compreende? E do meu lado da Federal, cara, eu vi um monte de gente vindo do nada e dar a volta por cima. Os caras invocados, sabe? Que precisava, às vezes, eu tinha certeza, o cara chegava com fome na aula, porque o orçamento que ele tinha para passar um mês era de R$200. Que loucura. Tá? E o cara estudava lá na mesma cadeira lá da Federal do meu lado. Então, isso começou a me doer, não só o processo didático, mas o processo, né, da forma de explicar, mas também essa diferença que existia. E aí, eu estava na Federal, falei, pô, vou lá no lado da Humanas, de repente alguém da educação pode me explicar isso. E os caras me passaram um monte de livro para ler, eu comecei a ler um monte de coisa, achar mentores do outro lado, na parte de sociologia, na parte de educação. E li muito livro de educação durante a faculdade, né? E o que mais me chocou foram os livros do Paulo Freire. Esse idiota aí que o Bolsonaro fala, entendeu? O melhor do Brasil, tá? O cara que é o terceiro mais citado do mundo em teses científicas na área de sociologia é brasileiro, é o Paulo Freire. Sim. Então, enquanto não tiver um cara que faça uma tese boa o suficiente para detonar o que aquele cara falou, eu vou continuar aplicando o que aquele cara falou. A gente Entendeu? está indo para o final, preciso fazer umas perguntinhas. Posso? É. São 4. A cara dele. É só 55 minutos. Pode? É só 55 minutos, pô. É. Seu Lucas Pacheco, qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha Maior dificuldade? Na tua vida. na tua vida? Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Algo que você acha No que trabalho. foi... A maior dificuldade foi não ter uma aula sobre a vida. Tá? Então, na minha vida, eu cometi muitos erros e machuquei pessoas, inclusive meu próprio pai, porque eu não sabia como a vida operava. Uhum. Que escola era essa que eu estava frequentando, entendeu? Não a escolinha da escola, mas do que se trata a vida. Sim. Quando eu entendi que a vida desenvolvia valores e que o meu pai era a autoridade máxima, aí eu comecei a ir para o meu lugarzinho e comecei a entender um pouco mais das coisas, entendeu? Então, o que mais me fez falta foi essa sabedoria. Foi esse conhecimento sobre como é que é o funcionamento da vida, para que serve, do que se trata. Tá? Para entender quem era meu pai, quem era minha mãe, qual era o meu lugar. E tu acha que cabe a quem dizer para ti o que é a vida, ou mostrar o caminho do que é a vida e do que deve ser feito? Eu acho que cada ser Cabe a humano... família, a escola... Cada ser humano faz o melhor por outro, sabe? E esses encontros não acontecem por acaso. Quando a gente tem a oportunidade de tocar esses assuntos ou conversar mais profundamente sobre alguma coisa, a gente faz. Já teve momentos na Elite que a gente parou porque alguém levantou a mão e fez uma pergunta que não era nada técnica. O cara perguntou, Lucas, por que você nunca contrata alguém? Você falou que não quer nem saber de alguém que briga com o próprio pai ou não gosta da própria mãe. Porque pareceu violento isso, entendeu? Tu está excluindo o cara. Eu falei, meu, você quer realmente saber? Eu falei, meu, assim, ó, teu pai e tua mãe, eles te deram a vida, ok? Ninguém nunca vai te dar um negócio tão precioso. Então, por mais que você tente devolver algumas coisas para eles e tal, não vai rolar. Sempre vai ter uma dívida aí. Os caras te deram a vida. O amor chegou do jeito que chegou. Tá? Tu pode olhar para trás e reclamar e tal, mas o fato é que você chegou graças a isso. Se você não consegue respeitar, né, e ter carinho por essas duas autoridades máximas que você vai encontrar aqui no planeta, porque ninguém te deu a vida além deles, entendeu? Eles são os responsáveis por isso.
Então você não vai respeitar ninguém, você vai querer passar em cima do seu chefe, você vai querer pisar em cima das pessoas, porque, tipo... É a base, né? É base. Nem o teu pai e a tua mãe, que são as maiores autoridades, aqueles que nem, tipo, se engaixando e vou beijar o minguinho, a gente tem merecimento, você respeita. Então quem vai dizer do seu chefe, do seu professor, você vai encher o saco e vai brigar com todo mundo. Entendeu? Entendi. Então é por isso que eu não contrato e por isso que eu acho importante esse ensinamento, porque ele mostra quem é grande e quem é pequeno. E o primeiro ponto para ser um bom profissional é saber que a gente é pequeno diante dos pais. Que eles são enormes, que eles que limparam a nossa bunda, que eles que mantiveram a gente vivo, sabe? Que foi graças ao amor deles e da forma que foi o amor deles que a gente chegou, né? E esse entendimento é básico, tá? E nem lembro mais qual era a pergunta, mas acabou indo pra lá. Respondeu porque foi uma Tá bem dificuldade foi respondido. essa. Tá. Se você fosse empreender algo totalmente diferente, qual seria? No que seria? Cara, eu faria acontecer a Nova Aldeia, já é o que eu estou fazendo. Nova Aldeia é? A Nova Aldeia são as 8 empresas resumidas em um único nome. Tá? E é uma forma onde a gente não espera o governo resolver os nossos problemas. Vai faltar água, vai faltar energia elétrica, vai faltar combustível e vai sobreviver quem aprender a se organizar no coletivo, sabe? Abaixar os muros de casa, abaixar o tamanho dessas diferenças e começar a trabalhar em comunidade, em bairro. Com a sua própria escola, com o seu próprio restaurante, com a sua própria creche. As pessoas precisam sair dessa estrutura familiar engessada, que já fez o propósito dela, o histórico dela. Só que a gente tem que começar a combinar famílias com diferentes poderes aquisitivos e ver onde que essas soluções econômicas criadas por nós mesmos podem se encontrar. Então, o meu maior sonho, o mais maluco que tem, é criar esse ecossistema, Legal. sabe? Com tudo isso. Que se retroalimenta. Que se retroalimenta, claro. exato. Que troca energia com o que é de fora e tal, mas tem uma estrutura extremamente eficaz, da forma de como é que a gente compra os carros aqui, como é que a gente faz o seguro dessas casas, como é que a gente constrói, como é que é um banheiro na comunidade, como é que é um restaurante, como é que quem compra comida, de onde ela vem. Essas coisas, decisões tomadas no coletivo que geram economia, geram prosperidade, entendeu? Quem você admira ou quem foi um mentor? Meu pai, pô. Não, meu pai. A vida botou o mestre certinho pra mim ali. Aí eu saí de casa procurando vários mestres, que se diziam mestres. Meu pai foi o verdadeiro mestre o tempo todo. Ele trabalhou com o quê? Curiosidade minha. Ele é farmacêutico bioquímico. Tem uma farmácia, tem uma lotérica, outros negócios. Que legal. Empreendedor também. Então ele é um empreendedor, empresário, um farmacêutico, né? Que idade que ele tem, Lucas? Meu pai tem 67, 68, Trabalha ainda. Tá trabalhando. Trabalha. Tá lá, Bacana. firme e forte. Bacana. Se você se encontrasse com 19 anos, lá na faculdade, né? O que você diria para você mesmo? Cara, o Lucas de hoje falaria pro Lucas de De 19. 19. Cara, eu já me fiz essa pergunta e eu demorei muito tempo para chegar na conclusão de que eu não saberia o que falar. Acho que eu só daria um abraço e diria continua. Nossa. Porque a vida não é uma questão de conhecimento, é algo que eu podia dar um spoiler pro cara. Mas é o que a gente vai passando, entendeu? E que a gente vai sentindo que molda a gente. É a experiência. Então né? não tem como tu dar uma resposta pronta, seria até uma sacanagem ter isso, né? Mas a vida tem o jeito dela de fazer. E eu tenho observado que esse jeito da vida, de dar as lições na hora certa, na proporção certa, sabe? Na intensidade certa, do jeito certo, é uma forma que matematicamente, estatisticamente, ela não bate. É como se tivesse uma mão invisível por detrás que controlasse isso. E fizesse da vida algo espetacular, entendeu? Então isso me faz confiar na vida, assim. Só talvez o que eu diria é: continua acreditando nos teus sonhos e confia na vida. Ela vai fazer a parte dela, entendeu? E aí, quando tu precisar, ela vai dar, né? Ficar atento, né? Então às fica atento oportunidades a e isso, tudo mais. tenha fé. No fundo, porque quando você confia na vida, você está tendo fé, né? Tipo, verdade. você acredita que é para melhor, é para o bem. Tem muito ser humano fazendo coisa idiota, mas é como eu falo. Isso não é... O ser humano, ele é uma ponte. Então, eu não amo o ser humano, eu não sou educador pelo que o ser humano é agora. Também acho desprezível a maneira como a gente se comporta no meio ambiente e coletivamente. Sabe? Mas eu sou educador e amo o ser humano pela possibilidade que ele é. Pelo que pode fazer um ser humano transformado. Pelo potencial, né? Entendeu? E a gente já teve milhares de exemplos. Compreende? Então, essas biografias são suficientes. Se um conseguiu entrar ignorante e sair sábio, Todo mundo consegue. então todo mundo consegue. Claro, Tá. sem dúvida. Lucas Pacheco, infelizmente, são 55 minutos. Já passou, É né? mais rápido que a luz aqui. Tá bom.
E quero te agradecer do fundo do coração, tirar um tempo, não ter brigado comigo, porque ia ser bem difícil para a gente editar no meio, fazer os cortes e tudo batendo na minha cara. E aparecer depois com o olho roxo. Exatamente. E tentar Ia ser muito explicar como é que esse estranho. olho roxo apareceu Exatamente. depois, enfim, né? Então, quero te agradecer mesmo pelos dois. Um não ter brigado comigo e outro ter aparecido aqui para falar e bater um pouco papo e trazer luz para um tema que é tão importante. E principalmente essa situação, né, que eu acho que as empresas de tecnologia querem uma solução para esse problema, mas eu não vejo, eu vejo muito pouco movimento delas, verdadeiro talvez. E concordo um pouco contigo, talvez não é o interesse delas o social, mas é o interesse delas dentro do negócio delas. Então, se elas não promoverem esse tipo de Por isso que esse situação... ator que junta as necessidades é de fora da empresa. Então, se elas não promoverem esse tipo de atitude, A amigão... empresa está certa, né? Ela tem que botar dinheiro no que volta. Sim. Isso. E se elas não botarem incentivo nisso, elas vão se acabar. Esse é o grande... Talvez é a grande discussão. E para mim é a maior provocação. Pancho, obrigado demais. Obrigado a vocês aí. também. Obrigado, Lucas, pela reflexão. Acho que é importante a gente pensar sobre tudo que tu disseste aqui. Acho que a gente tem que... E assim, eu acho só colocando para a gente encerrar, eu acho que há um movimento já inconformado como tu em relação ao sistema de educação. Né? Claro, vigente. claro. Todo mundo, tem muita gente atenta a isso. Né? A gente vive num uma sistema arcaico de séculos atrás, que pode até ter funcionado em algum momento, mas que agora talvez não funcione tanto como graças antes, a esses, né? como José Pacheco, da Escola da Ponte, que e de fato, eu pude assim, aprender também alguma coisa. O que ele falou é bacana, né? A história da escola da vida. Né? Eu, por exemplo... Eu fui ver e me dar conta do que é a vida quando eu saí da escola. É isso aí. A escola te dá um universo que é micro, é um negócio minúsculo ali. É isso aí. Então, daqui a pouco, quando tu sai da escola e começa a trabalhar e começa a viver, né, entre aspas, aí que tu percebe, caramba, eu estava numa bolha. Né? E tu já falasse isso também. Né? E se tu soubesse disso antes, tu aproveitaria ainda mais a escola. Não, e aproveitaria também a vida também, como ela é, de fato. Né? A gente sairia de uma Eu não teria sido CDF, por exemplo. De certa forma, a gente sairia dessa bolha, né? Iria provocar essa saída e trazer até o que tem de fora para dentro da bolha. Né? Acho que isso é bacana. Né? Lucas, obrigado mesmo por tudo. Obrigado, Rafa. Obrigado a você que acompanhou esse papo até agora. Papo cabeça, eu sei, mas acho que vale a pena a reflexão. E se quiser, compartilhe esse vídeo com outros para elite.com.br também, né? um pouco mais. Tem isso? Elite, né? .com.br. Ah, bacana, não sabia. Quem quiser apoiar, né? Ser o primeiro a apoiar. Vamos Maravilha, então, gente. Obrigado mais uma vez. Não esquece de seguir aí o canal do Real Rafa Silva no YouTube, acionar a sineta e também compartilhar esse conteúdo e dar um joinha nesse vídeo. Tamo junto. Grande abraço e até mais. Tchau.